Vamos ler a Bíblia. Segundo Reis, capítulo 9. Segundo Reis, capítulo 9 do Antigo Testamento. Versículo 14. Se vocês acharam, segundo Reis, capítulo 9, a partir do versículo 14 eu vou ler. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram. Quando pelejou contra Azael, rei da Síria, disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Ora, o atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro para que lhe pergunte: a paz? Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz para trás de mim? O atalaia deu aviso dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro. Chegando este a eles, disse: assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Ninsi, porque guia furiosamente. Disse Jorão: aparelhe o carro. E lhe aparelharam o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú. E o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Ele respondeu: que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as tuas muitas feitiçarias? Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias: a traição, Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas. E a flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: toma-o, lança-o no campo da herdade de Nabote, o jezreelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu, e juntos montados, após Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou contra ele essa sentença: tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote, o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim te retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma e lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. Nós lemos até aqui. Oi, pessoal. As pessoas, qualquer pessoa que seja, ela fica se condenando pelo seu pecado e confessa o seu pecado. Então, e as pessoas, quando vêm para a igreja e abaixam a sua cabeça, elas ficam com o seu coração bem presas no que elas fizeram de errado, nos seus pecados. Então, algumas pessoas frequentam a igreja por 10, 20 anos e não conseguem se libertar do pecado, ficam sofrendo e presas no pecado. Tem muitas pessoas que vivem dessa forma. E um dia, se essa pessoa escutar o evangelho, então a pessoa ela fica meio assim confusa, porque Jesus lavou meus pecados, mas eu cometo pecado, então eu sou pecador. Então a Bíblia diz com certeza que eu fui perdoado do meu pecado. Mas quando eu olho para mim, a pessoa tem muito pecado e parece que eu sou muito suja.
E mais do que acreditar na Bíblia, em Deus, sendo arrastada pelo seu pensamento, eu sou pecador, eu sou pecador. Então a pessoa ela fica nesse conflito. E quando lê exatamente a Bíblia, quando olha exatamente a Bíblia, é verdade que eu cometi pecado, mas Jesus Cristo falou também para a mulher surpreendida em adultério, nem eu tampouco te condeno. Deus falou que não se lembra mais dos meus pecados. Hebreus fala que ele jamais se lembrará dos meus pecados e iniquidades para sempre. Então, está certo que eu sou limpo. Então, com certeza, no meu pensamento, eu sou pecador, eu tenho maldade, eu fico me condenando, mas na palavra de Deus, embora eu cometi pecado, ele falou que não se lembra mais do meu pecado, ele perdoou meu pecado. Ele falou que meus pecados se tornaram tão brancos quanto a neve. E aí eu percebo, eu não sou pecador. E assim meu coração se torna um com o de Jesus e o Espírito de Deus entra no meu coração e começa a trabalhar. Então as pessoas vêm para a igreja no culto de domingo, oram, tudo da mesma forma, mas quando escutam a palavra, na mesma igreja, sentados nos mesmos bancos, escutando a mesma pregação do mesmo pastor, quando eu vejo com o meu pensamento, eu estou preso, eu tenho aquela condenação do pecado e eu não tenho como não falar isso. Mas, pelo contrário, se a palavra de Deus entrar no meu coração e tomar lugar, o meu coração se torna livre quanto ao pecado. E assim eu posso começar a ter uma nova vida espiritual diante de Deus. E o Espírito Santo entra no meu coração e começa a trabalhar. Quando o irmão Kim Chung-an estava no hospital, eu fui visitá-lo. E indo para o hospital, naquele quarto do hospital, já estava cheio da morte ali. A mãe dele já só ficava do lado, só chorando. E a esposa estava atrás do leito, e ela estava cabisbaixa. Ela estava naquela posição bem triste. O irmão Kim Chung-an nem tinha morrido ainda, ele estava vivo. Mas no coração deles, a morte já chegou. Entrando naquele quarto, eu senti assim que a morte ela já estava chegando. E aí eu pensei, se por acaso nesse local não viesse essa pessoa chamada Pagoksu, mas se Jesus Cristo viesse aqui visitá-lo, o que será que aconteceria? Se Jesus Cristo viesse aqui, ele ia pregar a palavra, ele ia fazer dessa forma, e depois, irmão Kim Chung-an, eu acho que você está bem grave com a doença do câncer, você está morrendo. Então, se Jesus viesse, a mãe, a esposa ia ficar feliz. O Senhor veio, Jesus. Que bom, o Senhor vai salvar o meu marido. E Jesus falaria, levanta-te. Eu tive esse tipo de coração. Mas sabe o que é incrível? Então, não é que eu li, eu sei tudo, eu lembro tudo da Bíblia. Mas, quando eu me encontro com algumas situações, eu me lembro de algumas partes da Bíblia. Né? Me lembro, assim, de algumas partes da Bíblia. E quando Jesus Cristo estava nessa terra, nenhuma vez Jesus Cristo fingiu que não viu o doente.
ele não deixou de curar nenhum deles. O irmão Kim Chung-an estava ali morrendo de câncer, e aquela mãe dele estava dentro da tristeza, e a esposa estava sofrendo. Imagina se elas vissem a Jesus. Ai, Jesus, o Senhor veio. Ai, o meu filho. Ai, o meu marido. Ai, por favor, cure-o. Mas naquele dia, que pensamento eu tive? Ah, Jesus Cristo está dentro de mim. Dentro de mim habita Jesus. Então, Jesus ontem, hoje e falem em alta voz. Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Ele existe. Ele é igual. Então, esse Jesus Cristo também está dentro de mim. Então, se Jesus Cristo está nesse lugar, então esse irmão vai ser curado. Jesus Cristo não vai passar reto por esse irmão. Irmão Kim, abre os olhos. Olha para mim. Sim, pastor. E eu falei para aquele irmão. Então, esse medicamento está entrando através desse tubo no seu corpo. Sem esse tubo, como vai entrar? Então, se você e Jesus estiverem em um só coração, a eletricidade passa pelo fio elétrico, a água passa pelo cano. Dessa mesma forma, o trabalho do Espírito Santo de Deus passa pelo coração. Então, o seu pensamento e o pensamento de Jesus tem que se tornar um. Então, pense. Quando eu vim aqui nesse quarto, eu pensei, se Jesus tivesse vindo aqui, com certeza ele não teria passado reto por você e te curaria. Porque Jesus Cristo é aquele que cura. Com certeza Jesus Cristo faz. Você também. Se você tiver essa certeza, Jesus Cristo me cura. Se você tiver esse coração, o seu coração e o coração de Jesus vai se tornar um. Então, por mais que você esteja com um câncer grave, mas nas mãos de Jesus Cristo isso não é nada. Você pode ser curado. E por 20 minutos eu expliquei isso para ele. É assim que se acredita. Esse irmão, naquele dia, ele começou a acreditar nessa palavra. Tá, eu estou indo embora, tá? Levanta. E em 10 dias, eu estava tomando café da manhã, e aí veio o telefonema. Oi, pastor, tudo bem? Oi, irmão Kim, tudo bem? Sim, pastor, hoje eu estou recebendo alta. Ah, é? O médico falou, ele não vai passar de 2 ou 3 dias. Todos nós também pensávamos. Mas ele falou que estava recebendo alta. O que aconteceu? Ele fez o exame e ele falou, não tenho nenhuma célula cancerígena a mais no meu corpo. E ele tinha muita força na voz. Hoje de manhã, dentro de vocês que vieram para a igreja, vocês sabem bastante da Bíblia, escutam bastante e vocês compreendem. Então, dentre tantos versículos que vocês sabem, as teorias, não estão simplesmente ali, mas se conectar com o seu coração, se o seu coração e o coração de Jesus se conectarem, dentro de vocês, independente de quem seja, a primeira coisa que Jesus Cristo faz é trabalhar no seu coração. Um coração que você não tinha antes surge. Conecta-se com uma palavra da Bíblia que eu conheço. Ah, Deus vai fazer isso. E a fé é formada. E desde então, vocês
o Pagoksu Chogyongnu não é o Moon. Mas você vai ser utilizada como um instrumento de Deus. É incrível. Então, tem o rei Acabe, que era o rei mais mau de Israel. E o rei Acabe, enquanto ele estava como rei, tinha a pessoa de Deus chamada Elias e tinha também Eliseu. Então, quando a Jezabel, ela foi pega porque ela adorava outro rei, outro Deus, ela fez muita maldade dentro do coração de Acabe. Ele tinha um outro elo. E Deus trabalhou para que ele fosse levado por Deus. Mandou Elias e fez com que por 3 anos não chovesse. E depois caiu fogo do céu. Acabe viu toda aquela oferta sendo queimada. E depois fez chover. Através de muitos trabalhos, o coração que estava ligado ao Deus Baal foi cortado. Deus desejou com que esse elo que ele tinha com Baal fosse conectado com Deus. Em uma semana, somente no domingo, vem bastante gente na nossa igreja. Quando chega do sábado à noite, eu começo a procurar pelo coração dos irmãos. Então, eu não ligando ou visitando, mas dentro do meu coração. E dentro do coração dos irmãos, se eles conectarem o seu coração com a palavra de Deus, aquele coração que estava morto vai revivendo. E quando esse coração se torna um com o de Jesus, até agora o pensamento que você teve, a sua opinião, não isso, mas a sabedoria de Deus, não somente te conduz para a bênção, mas dentro da sua vida Deus fica vivo e fica trabalhando. Isso é incrível. Essa vez, eu já falei várias vezes, mas lá na igreja de Chanang por 3 dias. Daqui para frente, a inteligência emocional que a gente vai dar, a gente estava treinando os professores. A gente estava fazendo esse treinamento. O evangelista Shimon Sop, quando ele estava em Wonju, disse que ele teve um problema porque ele fugiu. E depois, enquanto ele estava em Pundang, diz que ele mudou bastante. O pastor Chong Yongman, que está em Wonju, falou para mim, quando eu estava, ele deu problema, mas por que em Pundang ele tá assim transformado? Aí eu falei, em Pundang, ficando perto do pastor de Pangyongju, o pastor Pangyongju frequentemente vem me visitar para trabalhar comigo. Ele é meu sobrinho e quando tá só nós dois eu falo, oi Yongju. Veio essa carta dos Estados Unidos, então você pode responder para mim, porque eu não sei, né, inglês. E aí eu falei, você também faz a reserva dos aviões, dos voos, né? Ele faz todo esse trabalho. E o pastor Park Yong-ju falou para mim o quê? Pastor, o irmão Shimon Sop é incrível. É? Sabe o que é legal? É que a frente e atrás não combina.
Somente parecem palavras assim simples, mas sabe o que é incrível? Quando o irmão Shimon só conversa com alguém, essa pessoa é transformada. Então, eu sou o pastor e ele é o evangelista, mas o pastor Park Yong-ju, ele sempre me fala essas coisas. O irmão Shimon Sop, quando ele fala com as pessoas, ele não fala que assim, bem exatamente. Ele falou que joga umas palavras e essas palavras vão formando umas frases. Mas ele é um precioso servo de Deus. O pastor Cho Yong-mo, ele no coração dele, por que ele não mudou comigo, mas mudou ali? Ele perguntou para mim, ele fez essa pergunta para mim. E eu falei o quê? Pastor Cho Yong-mo, quando você vê o evangelista Shimon Sop, ele tem problema, é uma pessoa difícil, você viu assim, mas o pastor Park Yong-ju, quando viu a mesma pessoa, ele viu como uma pessoa preciosa de Deus, só tem essa diferença. Ah, é verdade. Pessoal, sabe o que é legal em ministrar? Até ontem, estava bebendo, estava vivendo de uma forma toda errada, mas hoje mudou. Até ontem era um problema, mas hoje mudou. Isso é incrível. Sabe o que é mais incrível ainda? Até ontem, a pessoa que era bem espiritual hoje está em tentação. Todas as pessoas mudam. Tem momentos em que todos vocês vão cair na tentação. Por quê? Satanás trabalha. Vai ter momentos que vocês vão ter dificuldade, vai parecer que não vai dar certo. Mas, vocês, dependendo de vocês, então vocês vão ficar difícil. Mas quando a gente lê a Bíblia, Deus, Abraão não tinha nenhum filho, mesmo tendo 100 anos. Deus falou o que para Abraão? Você vai ter, seus descendentes vão ser tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Então, é uma palavra muito difícil de acreditar. Então, se é um Deus que fala conforme a situação, não é Deus, é ser humano. O Lázaro que estava fedendo a podre, teu irmão há de ressurgir. Deus fala assim. Se fosse vocês... se eu fosse uma pessoa que ainda não tivesse morrido e falasse isso, tá bom, não tem problema. Então, mas devia falar como, vive bem agora, já que ele morreu, então tenha o coração forte. O Deus que nós acreditamos não é humano. Na boca dele tem poder e o que ele fala se concretiza. Meu irmão, estando podre, morto, tendo virado pó ou pedra, se Deus falou que ele vai ressurgir, então ele vai ressurgir. E eu acredito nesse Deus. Se o seu coração se conectar à palavra de Deus, até agora, nunca vi ninguém que, tendo entrado na palavra de Deus, essa pessoa não mudou. A pessoa rejeitando a palavra de Deus, a pessoa pensando que seu pensamento está correto, esse é o problema. Na época de Elias e Eliseu, Acabe estava como rei, Deus, para fazer o coração de Acabe mudar. Então, Deus mandou os seus servos Elias e Eliseu. E através de Elias e Eliseu, Deus queria trocar o coração de Acabe. E ele fez muitos trabalhos. Quando o rei
Acasias, ele falou, o rei tal vai entrar por tal lugar, ou então você bloqueia ali, o rei vai entrar, o outro adversário vai entrar por tal lugar, então bloqueia aquele caminho. Acabe, Deus está vivo em Israel. Abre o seu coração para Deus. Você dependa de Deus. Deus, ele avisou continuamente para Acabe. Eu, agora também, para os irmãos da igreja de Canaã, não servindo a Baal como Acabe, não matando o servo de Deus como Acabe. Mas mesmo não fazendo isso, mas nesse momento também, através de um servo tão falho como eu, Deus, ele quer fortemente falar através de mim para vocês. Eu acredito nisso. A sua vida parece boa, mas não é. A sua vida parece que vai dar certo, mas não vai. Você tem que depender da palavra. Você tem que ouvir a palavra. Você tem que crer na palavra. Eu quero trabalhar na sua vida. Eu quero lhes estabelecer. Eu quero lhe tornar no meu servo, no meu trabalhador. Joga fora uma vez o teu pensamento. Escuta o que eu estou falando pelo menos uma vez. Escuta o que eu estou falando, eu vou te renovar. Deus, ele está falando sinceramente para vocês isso. Ontem, no culto de senhores, eu li sobre o rei Saul. O rei Saul queria matar a Davi na caverna. Mas quase quem morreu foi Saul, nas mãos de Davi. Mesmo sabendo que Deus estabeleceu a Davi como rei, Saul, ele queria proteger seu reinado e assim matar a Davi. Ele pensou que porque ele era rei, ele poderia matar a Davi. E ele começou a perseguir a Davi para matá-lo. E Davi pensando, se eu assim eu vou acabar sendo pego por Saul e vou morrer. E ele foi para a terra dos filisteus. E aqui, enquanto eles quiseram atacar os filisteus, eles não podiam. Por quê? Porque eles estavam com medo de perder por causa de Davi. E assim, eles foram para a guerra e Saul morreu, Jonatas morreu, e assim, o escudeiro de Saul morreu, naquele lugar todos os de Saul morreram. O que foi que fez Saul ser miserável? Satanás trabalhou no coração dele. É verdade que Deus estabeleceu Davi como rei, mas porque eu sou rei, eu posso matar Davi. Se eu matar Davi, eu não vou perder o meu reinado. Essa cobiça tão insensata, enquanto estava tomando lugar no coração de Saul, ele tinha um bloqueio com Deus, e tendo esse bloqueio com Deus, ele somente tinha métodos humanos. E utilizando seus métodos humanos, ele mesmo cavou a sua própria cova. Hoje em dia, as igrejas da Coreia está passando pela pior história das igrejas do mundo. As igrejas os pastores principais das igrejas,
muitas pessoas estão partindo das igrejas. É muito triste isso. E é muito infeliz. Eu penso, na nossa igreja, a igreja da Coreia, realmente ela não tem esse reconhecimento. Esses pastores tão famosos, eles estão sendo julgados e antes de receber a condenação, não tem ninguém na igreja deles que possa conduzir a igreja. Será que eles não tinham como administrar suas igrejas? Eu vi a igreja Amor, né, na televisão, o julgamento que eles tiveram. Por que eles passam na TV, não palavras de Deus, mas por que ficam passando somente sobre brigas? Por mais que seja verdade o que está acontecendo, mas não precisa passar essas coisas. Eu fico agoniado. Muitas pessoas que procuravam por Deus não estão mais indo para a igreja. Eles vão para outros lugares porque eles ficam com o coração cheio de decepção e vão procurar por outros lugares. Hoje, o que a nossa igreja tem que fazer? A gente pode ficar sentado assim, vivendo tranquilamente? O que a nossa igreja tem que fazer? Essas tantas pessoas vêm para a igreja e quando elas voltam, quem é que vai cuidar dessas pessoas? É muito triste. Deus, através de Elias, através de Eliseu, ele deu essa chance para Acabe trocar de coração. Continuamente conduziu a Acabe. A esposa de Acabe, Jezabel, ela adorava outros deuses. E tendo vida espiritual, a vida espiritual é a vida espiritual, mas não tem como viver uma vida espiritual de uma forma tranquila. Esse é o motivo das igrejas se tornarem igrejas grandes na Coreia. E estarem com dificuldade, porque é difícil alimentar 100 pastores, 150 pastores. Então, quando vão para as igrejas grandes, se tornam, não têm essas preocupações e dificuldades de comer e sobreviver. Por isso que elas estão tendo problema. Agora vão para as igrejas grandes e assim tranquilamente vivem. E assim flui para a vida espiritual dessa forma. Mesmo o espírito estando doente, mesmo o seu coração estando em pecado, mesmo a sua vida estando indo para o caminho da destruição, a vida em si, porque é complicada, o Satanás mau, no último tempo, ele faz com que a vida se torne complicada. Frequentemente, eu e a minha esposa, eu penso na minha esposa e na minha mãe. A minha mãe, a primeira coisa que ela fazia quando acordava era buscar uma bacia de água. Ela colocava uma bacia de água na cabeça, enchia, ela pegava do poço essa água, essa bacia de água, e ela usava o dia inteiro essa bacia de água. E assim ela pegava a lenha, acendia essa lenha e fazia arroz. A minha esposa liga ali a torneira e tem umas 2 torneiras na minha cozinha. Uma já é o suficiente, mas por isso ela colocou 2 torneiras, né? E quando coloca na máquina o arroz
ele fica pronto sozinho e ele fala, dono, seu arroz está pronto, e pronto, acabou. A minha mãe não podia nem imaginar isso. Hoje em dia tem fogão, tem micro-ondas, também tem a máquina de café. Parece uma fábrica. Mas a nossa missionária, ela é muito ocupada. A minha mãe, se ela visse isso, nossa, tão confortável a vida, por que está tão ocupada? Satanás, ele fez a nossa vida ficar bem complicada. Vivendo a vida espiritual, o tempo mudou. E para não ser influenciado por essa época, eu me esforço. Para seguir a moda dessa época, eu não posso fazer nada, porque é muito difícil ficar seguindo. Eu fico muito ocupado se eu quiser seguir a moda desse mundo. Por isso, eu leio a Bíblia, eu oro, eu preparo a pregação. Fora isso, eu não quero fazer outras coisas. De manhã, 7h30, eu saio de casa e volto para casa às 11h30 da noite. A maioria do tempo eu fico na igreja me encontrando com os irmãos, com as irmãs, fazendo comunhão. E assim acaba um dia. Nenhuma vez eu peguei o celular, fiquei com ele na mão ou no bolso. Porque a gente perde muito tempo com o celular. E o que é importante, a gente perde o telefone, a gente tem pouco tempo assim sobrando e a gente perde esse tempo no celular. E uma coisa que eu peço, por favor, quando vierem para a sala de culto, desliguem o celular e que vocês fiquem na palavra de Deus. Pelo menos na hora do culto, não usem o seu celular. Se tiver uma coisa importante, deixe de lado, não ligue o celular. Venha 10 minutos antes para o culto. E fique dentro da palavra. Cada pessoa é diferente. Independente do valor ser grande ou pequeno, coloca dentro do envelope e oferta, porque isso é seu coração. Mais do que ficar sentado ali no fundão para ficar dormindo, senta na frente para poder ter essa postura de escutar a palavra. Ah, pastor, a palavra é tão comprida, como eu não vou ficar com sono? Mas, por favor, senta na frente. Então, porque nós perdemos o coração para muitas coisas. Não tenha nada que a gente saiba exatamente. O bomba atômica da Coreia do Norte, o quanto já está se desenvolvendo. Ou outra coisa, né? Então, para viver essa vida espiritual, desculpa eu falar isso, né? Mas porque eu sou pastor, isso é possível. Vocês têm seu trabalho, seu emprego, então isso não é possível. Mas, para mim dá. Eu não quero perder meu tempo no celular, nem na internet. Eu tenho que atender meu telefone também, às vezes. Por quê? Então, a minha vida espiritual. Ah, eu sou pecador ou eu sou justo? Então, o coração fica complicado. E aí, eu tenho que abrir a Bíblia e tenho que ver exatamente se eu sou justo ou sou pecador. E assim, eu tá decidido ali dentro da Bíblia e meu coração e a minha mente ficam fortes e saudáveis. Não só o problema do pecado. Qual é o seu gasto por mês? Como eu vou ofertar diante de Deus? Essa vez, a nossa igreja vai viver pelo Evangelho. Eu tenho que ofertar essa vez. Como eu vou ofertar se me falta dinheiro? A partir de hoje, eu vou economizar um pouco, vou diminuir os meus gastos para poder ofertar diante de Deus. Esses tipos de corações
É um coração muito bom para se conectar com Deus. Eu tenho dificuldade em pregar para as outras pessoas. É um fardo para mim. Mas Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Eu tenho um fardo de pregar sobre essa morte. Então, eu não falo bem, mas será que eu falo assim? Será que eu prego desse jeito? Será que aquela pessoa vai me ouvir? Se vocês pensarem pelo Senhor, se vocês pensarem no Evangelho, se vocês pensarem em Deus, se vocês pensarem na igreja, se vocês tiverem esse tipo de coração, você vai conectar o seu coração com Deus, e quando o seu coração se conectar com o de Deus, desde então, o coração que vem de Deus, independente da cobiça, independente da felicidade, independente da alegria que eu tive até agora, mas essa felicidade de Deus vai entrar no meu coração e vai começar a se acumular. Vivendo uma vida muito ocupada, a gente não tem tempo para pensar profundamente na vida espiritual. Mas mesmo assim, hoje é domingo, eu tenho que ir para a igreja. Mas, pessoal, pensem. Os meus netos estão nos Estados Unidos. Eu falo frequentemente, mas tem que nascer neto para poder saber o sabor desse mundo. Hoje de manhã também. Pela câmera, né? É muito boa essa câmera. Parece que a gente está conversando frente a frente. Essa vez, eu estou jogando rugby na escola. Ah, é? Porque eu sou alto, eu sou mais alto que os americanos, né? E essas coisas, simplesmente são coisas assim, mas eu não tenho interesse nenhum se o neto dos outros fica ser jogador de futebol americano, mas como é o meu neto, então eu fico feliz. Assim como eu tenho um coração junto com os meus netos, que vocês também façam esse FaceTime com Deus que está lá no céu. Eu falo para a Samsung, faz um computador para eu poder conversar com Deus, poder conversar pela câmera com Deus. Com certeza, com a câmera eu não posso conversar com Deus, mas mesmo 10 minutos, 5 minutos, quando você tiver tempo, vê a Bíblia e pensando nesse versículo, procura o coração de Deus, como Deus teve esse coração, por que Deus teve esse tipo de... Por que Deus escreveu isso? Então pensa uma vez. Quando você estiver angustiado, triste, sofrendo, se você conectar o seu coração com o de Deus, de uma forma surpreendente, a paz vai vencer a tristeza, a decepção, vai te dar esperança e vai te conduzir para o lado de Jesus Cristo. Domingo de manhã, venham mais cedo. Venham 30 minutos antes para o culto e sentem-se na cadeira. Então, mais do que ficar sentado em casa, ficar sentado na igreja, com certeza você fica mais próximo de Deus aqui. Não é que você tem que ofertar muito, mas mesmo que seja pouco. Deus, a outra vez, o nosso casal teve saúde. Eu estou velho agora. Muito obrigado por essa saúde que o Senhor me deu. Hoje eu vim para a igreja mais cedo porque eu quero te agradecer. Eu não sei orar, mas eu só quero te dizer muito obrigado. Esse é meu coração. É assim que pode compartilhar o coração com o de Deus. E Deus fala, filho amado, filha amada, a sua velhice está nas minhas mãos. Eu vou te proteger, eu vou te dar força, eu vou te dar paz. Se eu escutar essa palavra no meu coração, eu fico muito feliz.
Mesmo não tendo um bom carro, mesmo não comprando um bom apartamento, mesmo não comendo uma boa comida. Mas é uma felicidade, uma paz que é incomparável a isso. A gente vive nesse mundo procurando felicidade, alegria. Então a gente não precisa procurar nesse mundo. Eu sou assim. Eu viajo por muitos países desse mundo, mas nunca fiz turismo em nenhum lugar. Quando eu vou para o exterior, as pessoas me chamam para comer fora. Isso é o que eu faço de turismo. Eu já estou barrigudo. E eu pergunto, por que você quer comprar comida para mim? E junto com os irmãos, a gente se reúne e a gente brigando, discutindo, eu abro a Bíblia, aí eu grito, a gente ri, a gente chora, a gente compartilha o nosso coração. Isso me deixa feliz. Acabe. Veio o homem de Deus, Elias, e falou com toda sinceridade para ele. Deus mostrou descendo fogo do céu diante dele. Fez chover depois de 3 anos e 6 meses. Mas sentado no trono, o coração dele estava longe de Deus e não tinha interesse nenhum em Deus. Os irmãos da igreja, não tem pessoas como Acabe. Mas tem muitas pessoas que estão seguindo o caminho de Acabe. Deixando o coração no mundo, na carne. Com certeza o mundo tá difícil, tá cansativo, então quer dar paz para a carne, quer dar tranquilidade para a carne, quer dar descanso para a carne. Todo mundo tem esse tipo de coração, mas não se satisfaçam com as coisas do mundo com a carne, mas que vocês possam usufruir das coisas de Deus. Que vocês possam ter o seu coração em Jesus Cristo. Que lendo a Bíblia, que vocês possam derramar suas lágrimas. Quem sou eu, Deus, para o Senhor ter me salvado? Dentre tantas pessoas, quem sou eu para o Senhor ter pregado o Evangelho para mim? Quem sou eu para o Senhor ter feito eu receber a salvação? Diante de Deus, compartilhem esse coração quente. Estimados amigos, quando eu vejo os membros da igreja, tem muitas pessoas que estão com o coração longe de Deus. Se eu quiser falar aqui no púlpito, o meu coração fica apertado porque eu tenho tantas coisas que eu quero falar. Hoje de manhã eu li uma palavra muito cruel da Bíblia. Será que eu sou uma pessoa para ter que ler esse tipo de palavra e pregar diante dos irmãos? Hoje de manhã, a maldição de Acabe. Acabe morreu e o seu filho Acasias se tornou rei e ele caiu e morreu. E quando ele caiu e morreu, Deus tem o servo de Deus, Elias. E Deus estava esperando para que Acabe voltasse. Mas Acasias, ele caiu da grade do seu quarto e ele foi procurar por Baal-Zebub. Por que ele foi procurar pelo Deus de Ecrom Baal-Zebub? A gente sabe muito bem. Deus, ele sabe que eu sou fraco, Deus sabe de todos os meus defeitos, Deus sabe da minha pessoa. E Baal? Ele só fica ali. Qualquer coisa que eu faça, é só eu sacrificar alguma coisa e ele não vai interferir na minha vida. Porque é um Deus morto. Muitas pessoas, quando seguem a carne, procuram por um ídolo morto que possa consolar o seu coração.
Em Seul tem muitas igrejas grandes e eu escutei a pregação desses pastores. A maioria desses pastores falam, hoje é um bom dia, Deus vai dar boas coisas. E onde falam boas palavras, as pessoas se reúnem. Hoje em dia, também, em Seul, em que lugar, qualquer pastor que repreende, qual é o pastor que fala que a gente está tendo uma vida espiritual errada? Por quê? Esses pastores só estão ocupados a falar boas palavras. Falam palavras vãs que são que nem o vento, desaparecem. Baal. Ele não fala nada e só fica quieto. Por acaso, pessoal, vocês não gostam desse tipo de Deus? Que fale palavras de consolo no seu coração, que você só dá um pouco de oferta, vive de qualquer jeito. Deus não é assim. Deus, ele segura o nosso coração. Ele segura a nossa mão. E faz a gente andar junto pelo caminho do sofrimento. Ele nos arrasta para o caminho, para que a gente possa ir no caminho da glória. Deus e vocês, para que vocês possam segurar as suas mãos, Ele está nos conduzindo. Nos 66 livros da Bíblia, estão cheios do coração de Deus. Dentro dessa Bíblia, se vocês descobrirem o coração de Deus, quando o seu coração se torna um com o coração de Deus, vocês são pessoas que estão segurando a mão de Deus. Então, os seus passos, por mais que eu ande nos vales da sombra da morte, mesmo que seja um caminho perigoso, se a gente estiver indo, então dando um dinheiro para se divertir, uma paz que não tem como comparar com isso. A paz que vem para Deus, Deus preparou por vocês. Estimados irmãos, hoje de manhã eu pensei bastante sobre a Bíblia. Por que eu tenho que falar sobre o fracasso de Acabe. Eu tenho que falar justo essa palavra. O Acabe fracassou, Acasias fracassou. E ele ficou contra o rei e matou ao rei. E ele entrou em Israel. E a Jezabel, ela era mãe. E Jezabel olhou pela janela. E Jeú perguntou: quem é do meu lado? Vem, aparece. Joga da janela. E aquela Jezabel que tinha poder, a Jezabel que matou tantos cristãos, foi jogada de cima da janela. Ela foi jogada dali, morreu, e os cachorros comeram ela. E 70 filhos de Acabe, em Acabe, estava sendo treinado. E ele escreveu uma carta para os anciãos. Tem filhos do rei ao seu lado. Então, vocês coloquem pessoas ao seu redor para brigar contra eles. E os anciãos ficaram com medo. A gente não conseguiu. Ele venceu os 2 reis. Como é que a gente vai vencer a ele? Sim, nós vamos seguir ao seu comando. Nós vamos seguir ao seu comando. Então, junta 70 cabeças dos filhos de Acabe. E os anciãos, aqueles 70 filhos, morreram. Foi assim que a casa de Acabe fracassou.
70 filhos morreram no mesmo lugar e colocaram todas aquelas cabeças num cesto. Eu não penso que eu tenho que falar justo esse tipo de palavra, mas o resultado é que não foi tudo de uma vez que partiu de Jezabel e Acabe, mas o povo de Israel, todo mundo acabou partindo, fluindo pouco a pouco para o conforto da carne. Quando chegou num certo ponto da carne, é difícil eu voltar, não dá, eu estou muito aprofundado no pecado, não, eu não consigo. E assim, fica se tornando num rei mau, Acabe. A sua esposa, os seus filhos, os seus descendentes acabaram recebendo uma infeliz maldição. Abraão, está escrito, livro da janela de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou... E na época de Salomão, porque começou a ter abundância de coisas, o povo começou a se corromper, ele teve 1000 mulheres, eles começaram a adorar outros deuses. Satanás trabalha em nós. Agora, amados irmãos, vamos acordar. Não vamos só falar que recebemos a salvação. Eu não sei quando eu vou ficar diante do Senhor. Mas o meu cabelo ficando branco, frequentemente eu tenho pensado sobre o dia que eu vou ficar diante de Deus. E quando eu penso nisso, eu fico muito feliz. O meu amado Deus salvou uma pessoa tão suja e com defeitos como eu. O Senhor permitiu com que eu ficasse diante das pessoas para pregar o Evangelho. Eu fico tão agradecido com isso. Eu não sei mais ainda quanto tempo eu vou viver. Mas eu não tenho como garantir que eu não vou me corromper na minha vida. Eu não sei ainda quantos anos eu vou servir ao Senhor. Mas eu frequentemente falo para minha esposa, nós em breve ficaremos diante do Senhor. Por isso, eu quero morrer pregando o Evangelho e assim ir para diante de Deus. Eu não desejo muitas coisas de vocês hoje. Frequentemente vocês, se vocês estiverem ocupados, desculpa falar isso, né? Mas mesmo no momento em que vocês estiverem sentados no banheiro, mesmo que seja por um breve momento, Deus, muito obrigado. O Senhor salvou uma pessoa como eu. Falem uma vez assim pelo coração. Deus, essa vez eu viajei muito bem, sim, meu Deus. Eu ando muito de avião. Existem muitos acidentes que acontecem no avião, mas pela graça de Deus, eu não tive acidente nenhum. Em 1999, meu coração estava tão ruim que eu fiquei até diante da morte, mas Deus me deu saúde depois disso. Por 16 anos, por 17 anos, eu vivi de uma forma bem saudável. Isso é muito gratificante. Eu ficando diante de vocês, irmãos, os meus netos, ele se tornou agora um jogador de futebol. Ele se tornou jogador de futebol porque ele é forte, saudável e alto. Deus, por favor, faça que ele não se aprofunde nisso, mas que ele possa dar saúde para ele e possa se aprofundar no Evangelho. E eu penso, agora, pessoal, você tem esposa, esposa, mas, pessoal, agora fiquem diante de Deus de coração. Tenha um coração agradecido perante Deus.
Eu não conheço a situação de todos vocês, mas quando vocês vierem para o culto de manhã, do domingo, quando vocês vierem, não venham simplesmente assim, né? Mas coloquem o dinheiro no envelope e tenham esse coração de gratidão para com Deus. Não precisa ser uma grande quantia. Mesmo que vocês não dêem centenas ou milhares de reais, mas se tiver seu coração, isso é muito precioso. Não milhares de oferta, mas assim como aquela viúva, ela ofertou 2 moedas. Jesus Cristo viu isso como precioso. Qualquer um pode ofertar essa quantia. Não somente passem reto pela caixa de oferta, mas coloquem um coração de gratidão. E assim seu coração vai se aproximar de Deus. E quanto mais você se aproximar de Deus, mais distante você tem as condições de ficar como Acabe. Quanto mais longe de Deus você ficar, mais perto da vida de Acabe você pode ficar. Entendem? Não queiram fazer uma grande coisa. Se eu falar numa palavra simples, se acabou o papel higiênico da nossa igreja, então, se cair um papel no lixo, com amor à igreja, então joga fora esse papel no banheiro. Ou se não, quando você vê a torneira aberta, com o coração pelo Senhor, fecha essa torneira. Você pode não fazer uma grande coisa, mas pelo Senhor você pode fazer uma pequena coisa. Você pode não ofertar uma grande quantia, mas se você tiver coração, você pode ofertar uma pequena quantia. Então, depois que acaba o culto, Deus, muito obrigada porque hoje eu pude vir para o culto. Muito obrigada porque hoje eu pude escutar a sua palavra. Que o meu coração permaneça na sua palavra. Deus, eu quero fazer alguma coisa pelo Senhor, mesmo que seja pequena. Então, convidem as pessoas. Eu vou para a igreja de Gangnam. Venha uma vez para a minha igreja. Então, dentro dos seus corações, os seus corações vão estar dentro de Deus. E assim, o seu coração se aproximando com o de Deus. Você vai ter um novo coração e você vai poder viver por Deus. E assim Deus vai poder aceitar o seu coração. Eu pensei, a minha filha, antes de ficar com 2 anos, ela caiu em cima do fogão a lenha. E eu vi aquele dia ela com uma ferida. E eu perguntei por que aconteceu isso. Ela foi na vizinha e ela caiu. E enquanto eu estava orando, eu sou o pai dela. Mas o que eu fiz pela minha filha? Quando a minha filha, ela caiu em cima do fogão a lenha, imagina quanto ela deve ter sentido dor e medo. Mas como pai, eu não pude fazer nada por ela. E naquele dia eu orei diante de Deus. Deus, até agora eu quis criar bem a minha filha. Eu queria criar melhor do que qualquer outra pessoa. Mas quando ela caiu em cima do fogão a lenha, eu não pude fazer nada por ela. Que pai sou eu, Deus? Deus, o Senhor, cria minha filha. Senhor, que o Senhor crie o meu filho. Depositando meu filho e a minha filha para Deus, eles ficaram mais próximos de Deus. E eu pude ver Deus conduzindo os meus filhos. Deus, eu não vou fazer nada pela minha velhice. Eu não vou preparar nada pela minha velhice. Eu quero ver como o Senhor vai preparar as coisas para a minha velhice. Quando eu fui para o exército, eu trouxe 30 centavos. Era 30 centavos que tinha sobrado. E eu tinha 50 centavos escondido, estava dentro do bolso da minha Bíblia.
porque eu queria num caso de dificuldade, emergência, né? E quando o irmão, ele teve dificuldade porque perdeu o uniforme, eu pude ajudá-lo. Por isso eu agradeci muito, porque quando eu tive dificuldade, Deus me ajudar, porque eu não tinha dinheiro, eu pude orar diante de Deus. E quando Deus me deu aquilo que eu pedi em oração, eu fiquei tão agradecido. Sabe uma coisa que eu agradeci? Quando eu escrevi uma carta, eu não tinha selo. Então, por 2 dias eu orei. E, de repente, um soldado me deu cigarro, falando, fuma, soldado Park. Eu não fumo, mas eu já te vi fumar. E ele colocou 4 maços de cigarro no meu bolso. Aí ele falou que viu eu fumando. Quando que eu fumei? E tava na frente do... Eu tava na frente da mercearia. Eu perguntei, pode trocar por outra coisa, assim? Por selo? Naquele dia... Então, o selo era 7 centavos e o cigarro 35 centavos, né? Então, eu pude comprar 5 selos. Eu olhei para o céu. Se eu tiver dinheiro e puder comprar um selo, isso não é nenhum problema. Mas o meu coração pode se aproximar de Deus através disso. Por mais que eu tenha fraqueza, defeito, mas eu pude olhar para Deus, mesmo com dificuldade. Agora, a época dos gentios que a Bíblia fala. Deus estava trabalhando pelos judeus e agora está na época dos gentios. Nós não somos judeus e nós somos gentios. E já está quase sendo preenchido a época dos gentios. E vai ter um momento em que vai voltar a época dos judeus. Até aí, eu não sei o quanto sobrou ainda. Mas vivendo somente pelo Evangelho, eu gostaria que a gente vivesse pelo Evangelho e depois ir para diante de Deus. Mesmo não podendo vocês viverem pelo Evangelho, que vocês possam ter um coração. E assim, Deus vai poder... Eu acredito que Deus vai conceder a graça para vocês poderem viver junto pelo Evangelho. Vamos orar.